sou a Fernanda, como vocês já ficaram sabendo. Sou do FEFA pelo Mundo, né? E, primeiramente, obrigado, gente, por estarem me recebendo aqui. É uma honra. Eu sei que às vezes é difícil ouvir a gente falar, às vezes a gente fala demais. Inclusive, eu já vou pedir perdão, porque eu tenho a tendência de me perder um pouco nas ideias. Por isso que eu trouxe aqui até o meu papelzinho, que é para não ficar falando muito, né? E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o papel do influenciador na apresentação dos destinos turísticos. Se puder passar o... Primeiro, é importante, né, saber o que é um influenciador. E como que o Gabriel falou, eu também não gosto do termo influenciador, eu prefiro criador de conteúdo, né? Mas o que é um influenciador? Do que eles vivem, como eles se alimentam, como eles reproduzem? Bom, o influenciador é uma pessoa que gosta de compartilhar experiências nas redes sociais, né? Em Instagram, em TikTok, em blog, em YouTube, na internet, né, gente? Porque a gente tem que estar... Quem não está na internet hoje não existe. E eles gostam de compartilhar com pessoas, né? Então, eles vão buscar influenciar essas pessoas de acordo com a experiência que eles vivem. Isso é um que tende a fazer um influenciador, dar recomendações para o seu público de acordo com a sua própria experiência. Aí pode passar. Quem é a Fernanda e quem é a FEFA pelo Mundo? Bom, eu sou uma paulista e uma paulistana, apaixonada pelo lugar que vive. Hoje eu tenho 41 anos de idade. Como o Gabriel falou, eu sou apaixonada por sapateado, assim como por gatos e por vinhos, né? E eu preciso contar um pouco da minha história para vocês entenderem como que eu virei uma criadora de conteúdo. Bom, eu sou formada em Direito desde 2006. Trabalhei sempre na área. Eu sou concursada, eu trabalho no Tribunal de Justiça. E isso serviu para mim até um certo momento, até o momento que não serviu mais. E eu costumo dizer que eu tive 3 grandes divisores de água na minha vida, que é o que contribuiu para eu virar criadora de conteúdo. Bom, o primeiro divisor de água foi ter tido um relacionamento abusivo, né, que terminou, graças a Deus. Eu ia casar, isso foi em 2010. Eu ia casar e levei aquele famoso pé na bunda, né, no meio, quase casando. Mas eu falo que esse pé na bunda foi o que me levou para frente. Porque o que aconteceu? Até o momento que esse relacionamento terminou, eu não sabia que era um relacionamento abusivo. Eu fui entender isso depois, porque eu deixei de viver a minha vida entre os meus 18 e 28 anos, que é uma idade, né, que a gente está lá com a vida lá em cima, né? A gente quer viver, a gente quer experimentar coisas. Eu não tive isso. Então, quando ele terminou, eu fui fazer aquilo que eu mais queria fazer na vida, que é viajar. Por que eu queria viajar? Eu conecto muito viajar com história. Eu gosto muito de história. Eu sou apaixonada por história. E eu gosto de conhecer os lugares onde a história aconteceu. Então, eu comecei no final de 2011 a viajar sozinha, né? Então, eu tive minha primeira experiência sozinha, mas eu ia muito para o exterior, porque eu estava num momento de vida em que eu vivia com os meus pais, não tinha responsabilidade, estava solta, né? Então eu dispunha de mais tempo, então eu ia muito para fora. Aí passou um tempinho, eu tive um grande problema no meu trabalho. Em 2014, eu entrei no tribunal em 2008, sempre trabalhei como assistente jurídico de desembargador. Em 2014, eu comecei a trabalhar como desembargadora e eu tive meu segundo relacionamento abusivo. E eu sofri muito assédio moral, não importa por quê, não importa como, mas eu fiquei muito doente. Eu tive depressão e eu tive que sair de licença do meu trabalho. No meio do meu tratamento, minha psicóloga me perguntou: Fernanda, o que te deixaria feliz? Eu falei: o que me deixaria feliz é viajar.
Aí ela me falou assim, então você tem que começar a pensar em fazer alguma coisa relacionada a viajar. Aí, lá no fim de 2018, eu comecei a amadurecer essa ideia e estudar muito sobre isso. E aí, em fevereiro de 2019, surgiu o blog Fefa pelo Mundo, porque eu comecei como blog, eu não comecei no Instagram, né? E o blog, na realidade, já existia desde 2014. Então, em 2019, o blog surgiu de forma profissional, porque eu tinha estudado muito para começar a divulgar aquilo que eu estava vivendo, as minhas experiências dentro das viagens que eu fazia. Né? Aí, também fui para o Instagram, porque hoje em dia, se você não está no Instagram, você também não existe. E aí também já estava num momento de vida diferente. Eu tinha casado com outra pessoa, né? E tinha outras responsabilidades. E minhas viagens começaram a ser mais curtas e próximas. Então, eu fui viajar pelo meu estado, eu fui viajar para São Paulo. E aí pode mudar. E aí veio a pandemia, que foi meu terceiro divisor de águas. Porque o que aconteceu? A pandemia ela ressignificou o que é viajar para mim. Porque a pandemia, primeiro que ela deixou a gente presa em casa, a gente não podia viajar. Quando começou a se flexibilizar, né, tudo, e a gente começou a poder sair, a gente não podia ir para muito longe, né? Viajar para outro país, até para outro estado, era complicado. A gente tinha que provar que a gente tomou vacina, a gente tinha que provar um monte de coisas. Às vezes a gente não podia ir para certos lugares. Então, reforçou aquele olhar para fazer aquela viagem próxima de mim. Isso começou, eu comecei a perceber que São Paulo tinha de tudo, como o Gabriel falou. São Paulo tem tudo. Tem turismo rural de qualidade, tem cachoeira, tem praias belíssimas, tem ecoturismo, tem turismo de aventura, tem de tudo em São Paulo. Eu não preciso ir para outro estado, eu não preciso ir para outro país para viver essa experiência. E mostrar para o meu público essa diversidade de experiência aproximou ele de mim. Porque o que acontece? Por que eu estou contando toda essa história do diário da minha vida para vocês? O público do criador de conteúdo, ele se identifica com a gente. Então, quando eu comecei a contar para eles essa história, eles se identificaram comigo. E foi aí que eu comecei a mostrar para as pessoas que São Paulo vale a pena. Por quê? Porque meu público, na realidade, sou eu mesma. A maioria do meu público hoje é formado por mulheres, com uma idade bem extensa, dos 25 aos 70 anos. Muitas solteiras, outras casadas, mas que tem um fator limitante. Tem dois fatores limitantes. O primeiro é dinheiro. Né? São pessoas que trabalham, às vezes trabalham com dinheiro contado e querem fazer aquela viagem dos sonhos. Né? Eu também falo muito sobre planejamento financeiro de viagem. E eu sei que as pessoas são um pouquinho imediatistas, elas querem viajar. E elas não vão querer esperar juntar aquele dinheirinho para ir para Paris, para ir para Roma, para ir para onde quer que seja. Elas não vão deixar de viajar. Então, eu mostro isso para elas. Elas não precisam deixar de viajar, elas vão ter experiências tão boas quanto viajando aqui para São Paulo. Outro fator limitante que tem é o tempo. São pessoas que trabalham, não podem viajar a todo momento. Elas têm que trabalhar. Né? Então, elas só viajam de férias, fim de semana, feriado. Só para complementar essa questão da identificação. As pessoas se conectam com pessoas. Então, ser parecido com o meu público trouxe o meu público para mim. Porque eles conseguem enxergar que, se eu faço, eles também podem. Eles também podem fazer a mesma coisa que eu.
né? Pode mudar. As pessoas se conectam com pessoas, elas se identificam com as histórias parecidas com as dela. Só para fechar meu momento de vida aqui, fechar o diário da Fefa, para vocês entenderem o meu momento atual, eu levei um segundo pé na bunda, não foi do meu marido está aí, foi da minha ex-chefe que me fez ficar doente. Né? Eu fui, como assistente jurídico é um cargo de confiança, ela me mandou embora, eu não deixei de ser concursada, né? Mas eu estava perdida no tribunal, porque eu só trabalhei com juiz a vida inteira, trabalhava com juiz desde 2008, em 2021 já estava com quase 15 anos de tribunal, não sabia o que fazer, né? Eu fui acolhida pela corregedoria do tribunal, hoje eu trabalho na corregedoria, o que tem uma parte muito boa, porque pela corregedoria a gente pode viajar por São Paulo, então eu posso conhecer diversas cidades enquanto eu viajo, né? Não tão turisticamente quanto eu gostaria, mas pelo menos dá para ter um gostinho. Mas trabalhar para a corregedoria também me fez ficar mais parecida com o meu público. Porque quando eu trabalhava com juiz, eu tinha home office. Então, eu não precisava bater ponto. Eu tinha um tempo mais livre, querendo ou não, e eu também não precisava dar muita satisfação. Eu podia sair e viajar no meio da semana. Então, hoje eu sou aquela pessoa que só pode viajar nas férias, no feriado, fim de semana, fazer bate-volta. Isso faz com que as pessoas, que eu falei, com que as pessoas enxerguem essa possibilidade. Poxa vida, eu não preciso sair do meu estado para conhecer, para ter experiências maravilhosas, para ter experiências de viagem que são gratificantes, né? Porque o próximo, ele é mais fácil, ele exige menos tempo e ele é mais barato. Pode mudar. Só que a gente só consegue mostrar isso para as pessoas quando a gente tem experiências autênticas, transparentes. Por quê? O que acontece? Se a gente mostra uma coisa para o público que não é de verdade, que não é real, ele percebe que a gente está mentindo, ele percebe que a gente está falando uma coisa que a gente não quer falar, ou que a gente está mostrando uma coisa que a gente não quer mostrar. Então, ter experiências autênticas trazem para a gente credibilidade e geram essa identificação. Então, não adianta também eu mostrar uma coisa, falar, olha que lindo, quando está nítido na minha cara que eu não estou gostando. Então, eu preciso ser autêntica e preciso ser transparente. Pode mudar. Como é que eu mostro para as pessoas, então, o destino turístico, né? Como é que é a minha forma de apresentação de destinos turísticos para o meu público? Eu tenho hoje 2 plataformas principais, o Instagram e o blog. Eu também tenho o TikTok, mas o TikTok hoje, por enquanto, para mim, é uma réplica do Instagram, só que ele tem um público diferenciado do Instagram. E, assim, o criador de conteúdo ele tem que entender que cada plataforma tem um público diferente, e ele tem que conversar com esses públicos de maneira diferente. O Instagram, para mim, ele é um conteúdo mais imediato, né? É um conteúdo mais rápido, ele não é tão denso, né? É aquele conteúdo que serve de inspiração. É aquilo que a pessoa vai bater o olho e falar, nossa, que foto linda, onde aquela pessoa está, eu quero ir também. Ou aquele vídeo que vai fazer o mesmo efeito. Qual que é o problema? No Instagram, da minha visão, tá, gente? No Instagram, as coisas são consumidas rapidamente e acabam rapidamente. O conteúdo do Instagram ele tem uma duração curta. Ele pode viralizar, com certeza, e vai fazer um estrondo maravilhoso. Então, ele vai criar aquela inspiração maravilhosa. Só que onde que, para mim, no meu conteúdo, o meu público acha a informação de verdade? No blog. Até porque, o que acontece? O dia que o Instagram resolver que ele não quer mais ficar lá, eu perco todo o meu conteúdo.
No blog, não. O blog, o conteúdo é meu e ninguém acaba com ele, a não ser o dia que eu quiser parar. Não pretendo fazer isso. No blog, eu consigo falar informações mais densas. Eu consigo fazer um roteiro de um destino do começo ao fim. Eu consigo falar tudo que tem para fazer naquele destino, né? Isso facilita com que a pessoa tome aquela decisão de ir para aquele destino, né? Então, enquanto o Instagram é inspiração, o blog é aquela força no final, vai, né? É o que faz a pessoa decidir ir. O problema do blog é que ele demora mais para ser produzido, porque o que acontece? Quando a gente escreve para o blog, é complicado porque a gente precisa ser encontrado, né? Então, quem que está lendo o meu conteúdo? Como que aquele público chega naquele conteúdo, chega naquele artigo que eu escrevi? Por causa disso, eu comecei a estudar muito sobre blog e sobre a linguagem em que é escrito blog, que chama SEO, que é Search Engine Optimization, né? O que é essa linguagem? É como ser encontrado no Google. Porque onde as pessoas procuram informação na internet? No Google. E aí, o que acontece? A pessoa vai procurar o que fazer em Águas de São Pedro. Aí vai estar lá vários artigos falando o que fazer em Águas de São Pedro. Só que, assim, ele vai mostrar muita coisa. Aí vai começar página 1, página 2, página 3. Não adianta nada eu escrever e o meu está lá na página 7, 8, 9, que a pessoa não vai chegar lá. Eu preciso estar na primeira página do Google. Isso que essa linguagem de SEO permite com que eu seja encontrada logo no início, quando a pessoa perguntar o que fazer em determinado destino turístico. Eu também sou colunista do São Paulo Mais Perto, que é um programa de apoio ao desenvolvimento do turismo de municípios do Estado de São Paulo, né, que tem apoio institucional da Secretaria do Estado de São Paulo, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. E lá eu falo também sobre experiências turísticas em São Paulo. Pode mudar. Mas o que vocês, destinos turísticos, vão ganhar com a colaboração dos influenciadores, né? O que vocês ganham com a gente? O que acontece? Quando a gente faz um conteúdo, a gente mostra para as pessoas, para aquele público que segue a gente, que certo destino turístico existe. Acho que foi o Gabriel que falou que muitas pessoas não sabem que determinadas cidades do estado de São Paulo existem. Esse é um dos nossos papéis, mostrar que um destino turístico existe, o que tem para fazer naquele destino e tudo mais. Mostrando para as pessoas que aquele destino existe, a gente gera o desejo nela de ir para aquele destino, mostrando aquilo que a gente está vivendo naquele destino. E aí a pessoa ela vai tomar a decisão de ir baseada em informações que vão garantir uma melhor experiência para aquele turista, porque ele já viu o que fazer, ele já viu como é que a gente viveu aquilo, né? Isso garante um alcance de novos públicos e o aumento da visibilidade para os destinos turísticos que a gente visita. Para mim, o que acontece? A promoção do destino turístico, na realidade, é um trabalho conjunto entre vocês e a gente. Porque a gente tem um objetivo comum, que é mostrar os lugares e incentivar as pessoas a conhecer eles. Além do sapateado dos gatos e dos vinhos, eu tenho uma outra grande paixão, que é mostrar São Paulo como um destino turístico. Porque, para mim, o turismo ele é um ganho de vida, ele é vivência, ele é viver experiências. E não só para o turista. O turista é a grande ponta disso que vai fazer uma geração de diversos resultados. A gente sabe que o turismo é economia, e a economia gira o mundo. Então, o turismo ele tem o poder de mudar a vida das pessoas.
não só do turista, da comunidade local daquele destino. Né? Daquele dono de uma pousada, do dono de um restaurante, do dono de um comércio. Então, o que eu enxergo no final é que o criador de conteúdo, ele promove destinos turísticos, mudando a vida de todas as pessoas que estão envolvidas. Pode mudar. Gente, eu queria muito agradecer vocês terem me ouvido. Para mim, realmente é uma honra estar participando aqui com vocês. Aí estão os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo. O Gabriel também tem meus contatos, se vocês quiserem. Ele tem todos para passar para vocês. Aí está meu telefone, o meu arroba no Instagram, meu e-mail e o meu blog. Gente, muito obrigada mesmo. Para mim foi um prazer.